Olá, galerinha, tudo bom? Vamos corrigir a nossa lista de atividades aqui rapidinho? Gravei a aula para vocês explicativa e é muito importante que vocês assistam a aula, tá certo? Então vamos nessa. Eita. Vamos lá. A nossa primeira questão. Nosso tema, então, são representações cartográficas, e a gente viu na outra aula e nos vídeos que eu enviei para vocês, né, que existem várias formas de representação cartográfica. A gente não tem apenas um mapa, existem outras formas de representar, vamos dizer assim, a superfície terrestre, tá? Então vamos nessa. 1. É uma representação com escala bastante grande, em que os detalhes aparecem com nitidez. Está muito fácil, só fazer a leitura bem básica do texto e já vão encontrar a resposta. Essa representação serve, portanto, para representar áreas pequenas, como construções, terrenos, bairros e etc. Então, que tipo de representação é essa? As características cartográficas citadas referem-se a que tipo de representação da superfície terrestre? A planta, tá? A planta, como vocês viram na explicação, é um tipo de representação que usa escala bastante grande. A escala é um tipo de representação, de uma proporção, né, da quantidade de vezes com que eu vou diminuir um terreno ou ampliar esse terreno para representar ele graficamente. Então, a escala é esse fator que eu uso para diminuir ou talvez até aumentar, tá? Então, a planta, ela usa essa escala bastante grande. 2. Hoje, as representações da Terra são construídas a partir de sofisticados recursos tecnológicos, como satélites, que transmitem as informações por computadores, transformando-as em um tipo de representação da superfície terrestre. Essas representações fornecem detalhes da superfície da Terra, permitindo a observação da vegetação, estradas, lagos, rios, aglomerações urbanas, etc. Alguns softwares, alguns aplicativos que a gente pode baixar no celular mesmo, a gente pode ver até em tempo real determinados lugares, né, regiões, visitar outras regiões do mundo. E tudo isso graças ao uso da tecnologia, né, e do uso de imagens de satélite. Então, olha só, as características cartográficas citadas referem-se a qual tipo de representação da superfície terrestre? Que tipo de representação da superfície terrestre está sendo representado aqui nesse texto? Ele está falando sobre o que, galera? Falou sobre imagem de satélite, falou sobre tecnologia, então tudo me remete ao quê? Imagens de satélite. Não é um globo terrestre, não é um mapa, não é uma planta, tá? Tudo já está aqui, todas as informações que eu preciso para desvendar já estão aqui. 3. Vamos completar a frase aqui, né? É um profissional dedicado à cartografia e à produção de mapas locais, regionais ou globais, da Terra ou da Lua, inclusive dos outros planetas. Quem é esse profissional responsável? Vamos achar aqui? Será que é o biólogo que faz o mapa? É o carteiro? É o cartógrafo? É o geógrafo? Quem é o responsável por construir, elaborar os mapas é o cartógrafo, certo? Então, a minha alternativa lá, a minha alternativa aqui, não tem, é a letra C, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês. Oxi. Tá aqui. É a letra C. Beleza? Então, vamos continuar. Olha só. O que é um mapa? Cite seus elementos, conteúdos e importância. O que é um mapa? Lá no texto de vocês, está falando que o mapa é uma representação reduzida da superfície terrestre, certo? Eu trouxe para vocês uma outra definição. Que o mapa
é uma representação gráfica de determinada área. Ela não é apenas uma representação reduzida, é uma representação gráfica de determinada área. Mas se vocês colocaram como está lá no texto, também está tranquilo. É uma representação reduzida da superfície. Tá? Então, existem várias formas da gente definir o que é um mapa, sempre sendo uma representação gráfica. Vamos lá, ele pede outras coisas, ele pede os seus elementos, conteúdos e importância. Seus elementos principais é o título, legenda, orientação, escala e fonte. São elementos principais que o mapa tem que ter, certo? Aqui ele tem, ó, o seu título, tá? Mapa do Brasil. Aqui no pezinho dele, geralmente eu tenho a fonte, aqui eu tenho a orientação, aqui eu tenho a legenda, tá? Então, a gente tem todos os elementos representados no mapa. Conteúdos. Quais podem ser os seus conteúdos? Os conteúdos podem ser variados. Eu posso ter mapas temáticos, como a gente leu lá nos textos, né? Mapa que vai falar sobre a vegetação, sobre a hidrografia, sobre as altimetrias, né? As alturas, lugares mais altos, mais baixos, relevo. Então, vai depender do que eu quero representar. Então, os conteúdos podem ser diversos. Importância. A sua importância é tanto na área da política, questões ambientais e sociais. Então, na política, os governantes, por exemplo, podem usar para saber o limite das fronteiras, aonde que eu preciso de fazer políticas públicas para auxiliar determinadas regiões do país. Então, o mapa é muito utilizado para representar dados estatísticos, questões de violência, de deficiência de assistência à saúde em determinada área, eu posso também representar no mapa. Então, o mapa, ele é riquíssimo, pode ser usado de várias maneiras, tá? Então, ele tem uma importância muito grande, tanto no âmbito da política, das questões ambientais e sociais. Vamos completar aqui. Nomeie as figuras abaixo com a opção correspondente, tá? Então, tem várias opções, então não vou encontrar lugar para todas elas, mas eu vou encontrar um lugar para algumas aqui, tá bom? Então, que é isso aqui? Que imagem, que é isso aqui? Dentro da cartografia, né? Que bicho é esse? É um globo terrestre, tá? O próprio nome já diz, a imagem ali, né? Um globo. Esse de baixo aqui, o que é isso? Ah, professora, é um mapa. É um planisfério, certo? Um plano esférico. Eu tinha algo esférico e transformei ele em plano. Então, eu tenho o nome desse grande mapa mundi, ele é chamado de planisfério, certo? E aqui, tem uma divisão, vejo as ruas, consigo ver detalhes aqui dessa representação. Que representação será essa? É uma planta, tá? Uma planta de um bairro. E esse aqui embaixo, o que será que pode ser? É um mapa, tá? Esse mapa aqui vai representar vários territórios aqui. Tranquilo? Então, complete as frases com o termo correspondente. Então, eu tenho várias frases aqui, ó. Equador, polos, Equador novamente, meridianos, meridiano de Greenwich e paralelos. Onde que eu vou encaixar cada um aqui? Linhas imaginárias na horizontal, traçadas na mesma direção. Que linhas são essas? São os paralelos. Lembra lá que a gente falou? Linhas imaginárias que passam pelos dois polos. Passa entre um polo e outro. Polo sul, polo norte. Que linhas são essas? Meridianos. Meridiano de origem das medidas de longitude. Qual que é o meridiano principal? Meridiano de Greenwich. O maior paralelo é o paralelo do Equador. Os paralelos possuem tamanhos diferentes. Pontos nos quais o eixo imaginário toca a superfície da Terra são os polos, tá? O eixo imaginário é como se fosse aquela setinha que fica lá assim pregada no globo, que a gente fala que o globo está girando em torno dele mesmo. Todos os têm o mesmo tamanho. Todos o quê? Os meridianos. Tranquilo? Então tá aqui as respostas nossas dessa semana, certo, galerinha? Não esquece de deixar o nome de vocês no comentário do vídeo, beleza? Fica com Deus, beijão, tchau, tchau.